Bom dia! Hoje nós vamos trabalhar com a resolução de problemas envolvendo o termo desconhecido. Resolução de problemas envolvendo o termo desconhecido. A matemática pode ser usada diariamente para resolver diversos problemas que giram em torno de números desconhecidos, comumente representados por letras. Isso quer dizer que, na maioria dos casos, o termo desconhecido é sempre representado por uma letra, e essa letra pode ser qualquer uma do nosso alfabeto. Para resolver um problema, é preciso, primeiro, ler com atenção, segundo, entender, terceiro, construir uma sentença matemática, quarto, resolver encontrando uma resposta correta e quinto, indicar a resposta. Observação: o termo desconhecido na matemática chamamos de incógnita ou variável, que no caso são as letras. Exemplos mais comuns de termos desconhecidos: linguagem corrente, que é a nossa linguagem com palavras, e a expressão matemática, a forma que a gente vai representar essa linguagem corrente na matemática. O dobro de um número. Sempre que falamos o dobro de um número, o dobro quer dizer que é duas vezes um número. Não sei que número é esse, então chamamos de x. O triplo de um número. O triplo de um número é 3 vezes esse número. Como não sabemos que número é esse, no caso, então, chamamos esse número de x. 3 vezes x. Metade de um número. Se fala metade, então logo será esse número dividido por 2. Esse número, x, então x dividido por 2. A soma de 5 com um número. A soma, se é a soma, adição de 5, então ele especificou que número é esse, com outro número. Não sei quem é o outro número, então chamamos o outro número de x. A soma de 5 com um número, então 5 mais x. A soma de um número com 6, então nós vamos somar um número que não sabemos qual é, chamamos de x, com 6, então x mais 6. A diferença entre um número e 3. Se é a diferença, então é uma subtração, x menos 3. O quadrado de um número. O quadrado de um número é esse número elevado ao quadrado, então x elevado à segunda potência. A raiz cúbica de um número. Se é raiz e é cúbica, então logo vai ser uma raiz onde o índice é 3 desse número x. A diferença entre o quádruplo de um número e 3. Se é a diferença, uma subtração. O quádruplo de um número, 4 vezes esse número. Então, ficou 4 vezes x menos 3. O dobro da soma entre um número e 7. Então, nós queremos o dobro da soma de um número com 7. Então, é 2 vezes x mais 7. Exemplos. Qual é o número que, somado ao seu dobro, tem 12 como resultado? Então, vamos primeiro interpretar, ler o problema com bastante atenção. Qual é o número? Que número? Somado ao seu dobro. Então, um número somado ao seu dobro. Então, que tem como resultado 12. Para resolver esse problema, devemos escolher os números e realizar os cálculos. Resolução. Vamos chamar esse número, que nós não sabemos, de x, então número desconhecido. E o dobro desse número, se é o dobro do valor desconhecido, então é 2 vezes o valor desconhecido. Se o valor desconhecido é x, então será 2 vezes x. Então, se lá no problema fala o número que somado ao seu dobro, número x, somado mais com o seu dobro, 2 vezes x.
que tem como resultado 12. Então, logo, esse número x somado com o seu dobro, 2x, é igual a 12. Aí, nós já temos a equação do problema. Para resolver, basta somar as letras iguais. Confira. Se eu tenho x com 2x, então x com x eu posso somar. Se o x aparece sozinho, é como se fosse uma vez o valor de x. Então, 1 mais 2, 3. 3 vezes o valor de x, que é igual a 12. Se 3 vezes o valor de x é igual a 12, então, para determinar esse valor de x, nós vamos pela operação inversa. A operação inversa da multiplicação é a divisão. Então, o 3 vezes x eu vou passar dividindo. Então, vai ficar x, que é igual a 12, dividido por 3. Então, x é igual a 4. E vamos analisar? Se eu tenho 4, né? 3 vezes 4 realmente é 12. E 4 mais 2 vezes 4, que é 8, né? 4 mais 8 também é 12. Então, realmente, esse valor desconhecido de x vai ter como resultado o número 4. O triplo de um número. Se fala o triplo de um número, então é 3 vezes esse número. Subtraído de seu dobro. Subtraído, uma continha de menos, vamos diminuir. Seu dobro, ó, do seu dobro. Então, se é o seu dobro, é referente ao mesmo número, só que é dobro 2 vezes esse número. É igual a 10. Igual vem de igualdade, então nós vamos lá usar aquele sinalzinho conhecido por todos de igualdade e depois determinar qual é esse número. Então, vamos primeiramente interpretar o problema, né? Já fizemos a leitura, agora vamos interpretar e colocar os termos para cada um. O triplo de um número, mas que número é esse? Podemos chamá-lo de x, então x vai representar esse número desconhecido. E se no problema fala o triplo de um número, então é 3 vezes esse número. Então, 3 vezes x. Subtraído do seu dobro. Então, 3 vezes x menos 2 vezes x, que é igual a 10. Então, 3 vezes esse número menos 2 vezes esse número é igual a 10. Resolução. Como resolver? Então, os termos semelhantes aqui, ó, 3x menos 2x, nós podemos subtrair, porque x com x são semelhantes. 3 menos 2, 1. Só porque o número 1 ele não precisa aparecer. Por quê? 1 vezes x será o valor que x assumir. Então, 3 menos 2, 1. Então, x é igual a 10. E realmente, se nós pegássemos aqui, ó, sabendo que x é 10, e verificarmos o cálculo, 3 vezes 10, 30. 2 vezes 10, 20. 30 menos 20, 10. Então, portanto, o número desconhecido é igual a 10. Agora é com vocês. Tentem fazer a atividade proposta.